Olá pessoal, muito bom dia. Começando o nosso dia com Deus. Deus abençoe a sua vida. Nesta manhã, nós teremos como base de nossa meditação o Evangelho segundo nos escreveu São Lucas, capítulo de número 19, que diz-nos o seguinte, a partir do versículo de número 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: Façam este dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este seja o nosso rei. Não queremos que este seja o nosso rei. Foi o que estes servos disseram. Nesse trecho do Evangelho de Lucas, nós vemos muitas parábolas onde Jesus ele mostra, né, a grandeza, a grandiosidade do reino de Deus e como que a vida aqui embaixo, tudo é tão curto, né, tão pequeno. E ele, através de suas parábolas, Jesus sempre deixou bem claro sobre a necessidade, né, que nós, seres humanos, temos de estarmos com Deus, ligados no plano e no propósito de Deus, e como também difere, né, o propósito humano do propósito divino. Com base nisso, eu queria pensar um pouquinho com você sobre se Jesus voltasse hoje, com base nessas parábolas de Jesus, né? Jesus sempre falando sobre a sua missão. Nós começamos lendo o seguinte versículo, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Vamos tentar imaginar se Jesus voltasse hoje, né, para buscar os seus. Se Jesus voltasse hoje para cumprir as suas palavras, as suas promessas, no que diz respeito a buscar a sua igreja. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Nesta geração que nós estamos vivendo, qual seria, né, a postura, a minha postura, a sua postura e também de todos, né? A humanidade de uma forma geral. Se Jesus voltasse hoje, qual seria a reação, né, de cada um de nós? Vamos deixar de lado, né, apenas pensando, né, numa manhã de meditação, aquele texto que diz que será como um relâmpago, né, algo muito forte, repentino, né, o arrebatamento. Mas vamos imaginar se recebêssemos um comunicado e tivéssemos que nos preparar, né? No comunicado viesse, olha, tal dia e tal hora, né, Jesus volta e ele vem buscar os seus, né, vem buscar aqueles que desejarem. Qual seria então a nossa postura? Eu fico pensando, né, o que seria na vida daqueles que gostam de prezar pelas tradições, né, aquelas pessoas que estão acostumados com a sua fé, a sua religiosidade. Né? Não sei se de repente Jesus estaria previsto, né, antes, a volta de Jesus antes do cumprimento de algum ritual, de alguma liturgia. Né? Eu não tomei a ceia, de repente eu não fui batizado ainda, eu não fiz a campanha tal. Essas coisas que as igrejas, não que seja errado fazer, né? Mas que às vezes as igrejas praticam e as pessoas ficam tão ligadas no que a igreja denominacional faz que esquecem aquilo que o próprio Deus deseja e tem poder de fazer em sua e em minha vida. Quantas pessoas que olham para Deus simplesmente através dos rituais, das liturgias, né? Esquecem de ver verdadeiramente quem Ele é. Outros, né, fico pensando naquelas pessoas que têm o seu trabalho, Jesus, o senhor vai voltar a tal dia, eu não vou ter recebido o meu dinheiro ainda. Aquele que está pretendendo fazer
um financiamento, né, para quitar um compromisso, ou aquele que tem um bom dinheiro aplicado, que está fazendo planos, né, de fazer uma boa viagem, a viagem dos sonhos. Qual seria a postura destas pessoas, né, que de repente fez uma boa entrevista de emprego, está prestes a assumir um emprego novo, aquele que está aguardando uma promoção e já recebeu uma promessa de que isso vai acontecer na sua vida? Já parou para pensar? Será que de fato estas pessoas, a volta de Jesus seria bem-vinda? Ou de repente o negócio que está prestes a fazer seria mais interessante do que propriamente, né, a subir com Jesus, a nova vida que Deus tem para ele? Aqueles que estão prestes a casar, será que seria interessante Jesus voltar antes do casamento? Será que seria interessante Jesus voltar, né, antes mesmo da pessoa desfrutar, né, dos prazeres da lua de mel, da viagem, né, que ele faria com o seu noivo, com a sua noiva, né? Eu fico também pensando nisso. E algumas pessoas também que estão com situações mal resolvidas na sua vida, marcados pelo ódio, marcados pela raiva, pela indignação, que talvez esteja com aquela sede de vingança, né? Será que seria interessante a volta de Jesus? Ou melhor seria, não, deixa eu fazer o que tem que fazer primeiro, né? Enfim, quantas coisas passam, né, na mente humana sobre a volta de Jesus, tal como, né, eu estou falando nesta manhã. E finalizando, né, também aqueles que são que colocam neste mundo, nesta vida, o seu prazer, o seu contentamento. Será que de fato seria válido a volta de Jesus, né, olhando por esse aspecto? Será que de fato Jesus seria bem-vindo se as pessoas, sabe, com tantas coisas para fazer, com tantas obras a realizar, tantos lugares a ir, tantas pessoas para conhecer, enfim, será que seria bem-vindo? Aqui o texto bíblico diz claramente, né, que para aquele grupo que foi expresso aquela parábola, Jesus disse que eles disseram: não queremos que este reine sobre nós. Seria como que eles dissessem, por causa de suas práticas e os desejos de seus corações: seu reino não é bem-vindo. Não queremos você aqui. Se Jesus voltasse hoje, será que ele seria bem-vindo? Será que nós abriríamos mão de alguma coisa para dizer: não, olha, o Senhor veio buscar e salvar o que havia perdido e eu me encontro perdido, eu quero, eu aceito a sua salvação. Quando nós proclamamos a salvação, o perdão de Jesus, as pessoas colocam tantas dificuldades e limitações, né? Será que no dia da vinda dele não será diferente? Que nós possamos pensar nisso e que Jesus nunca seja uma decisão difícil para que eu e você venhamos ter ou tomar. Que nós possamos sempre aptos a dizer sim para Ele. Assim como lá no passado, no Éden, né, ele procurava Adão dizendo: Adão, onde você está? Né? Ainda hoje, eu creio que Jesus continua procurando. Né? E vai chegar um momento em que ele vai dizer isso para mim e vai dizer isso para você. Né? Onde você está? Que nós não venhamos nos esconder nos prazeres e nas loucuras deste mundo, mas que nós possamos dizer, como Abraão, né? Senhor, eis-me aqui. Que nós nunca estejamos distantes do nosso Deus. Pense nisso, pois Jesus está voltando. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Querido Senhor, eu quero, em teu nome, Pai, pedir a bênção do Senhor para este dia. Nós não sabemos o dia da sua volta, mas quando o Senhor vier, que estejamos preparados, que nenhum valor, que nada neste mundo possa ser melhor ou mais oportuno, ó Deus, do que o dia da manifestação gloriosa do Senhor, e que estejamos preparados em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Jesus.